Olá, alunos do Colégio Francisco de Assis do 7º ano. Meu nome é André Luiz, sou professor de redação e na videoaula de hoje nós vamos abordar o gênero textual entrevista, tá? Peço que vocês façam da página 120 a 123. Esses exercícios serão abordados na nossa live de terça-feira, tá ok? Então, primeiro, o que é entrevista, né? O que é o gênero entrevista? É um gênero jornalístico, tá? Caracterizado pela alternância de perguntas e respostas que reproduzem tão fielmente quanto possível uma conversa entre o entrevistador, responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, que vai respondê-las, tá bom? O gênero entrevista ele pode ter duas finalidades, tá? Você pode querer dar opinião ou dar a conhecer a opinião pública sobre um tema da atualidade. Essa opinião ela pode ser importante por duas razões. Ou o tema é relevante e universal, ou a pessoa ou quem está sendo entrevistado tem alguma relevância naquela área, trabalhou de alguma forma naquela área, tá bom? Dar a conhecer a importância de uma personalidade, instituição ou circunstância, tá? Ou você então apresenta a opinião sobre determinado tema, ou então você está apresentando uma circunstância, uma pessoa, uma personalidade ou uma instituição, tá? As entrevistas podem ser de dois tipos, você pode ter entrevista oral ou escrita, tá? Para todas as entrevistas é fundamental a elaboração de um roteiro que oriente o processo da entrevista, que oriente esse processo. A elaboração desse roteiro é fundamental, na verdade, em quase todos os textos. A estrutura da entrevista compreende 3 momentos. Você tem uma introdução, em que há uma breve apresentação do entrevistado ou das circunstâncias que levaram a essa entrevista. Tem o corpo da entrevista, que é de fato as perguntas do entrevistador ou entrevistadores, tá? Que são ordenadas de maneira lógica, e as respostas do entrevistado. E por último, a conclusão, né? Breve opinião do entrevistador sobre as questões abordadas ou um apontamento sobre o tema entrevistado. Se escrita, a entrevista é geralmente precedida por um título e às vezes por um subtítulo, qual uma notícia de jornal, né? O gênero entrevista pressupõe um guia base de condução da entrevista. É importante respeitar os seguintes procedimentos: definição de um tema, escolha de um entrevistado, escolha do entrevistador e elaboração das perguntas, tá bom? As perguntas devem ser organizadas sequencialmente, respeitando uma ordem lógica. As perguntas devem ser claras e objetivas, o registro linguístico deve ser adaptado ao entrevistado e as perguntas não podem fugir ao tema central. Então, o fundamental de uma entrevista, para que ela seja coerente, para que ela seja coesa, para que ela seja uma boa entrevista, bem estruturada, ela manter o seu tema, ela manter o foco no seu tema, tá? Existem várias regras a serem utilizadas para que a entrevista esteja completa. Entre elas, formular perguntas adequadas ao tema e de acordo com os objetivos previamente definidos. Fazer perguntas que tenham em consideração o contexto, espaço e tempo. Então, não fazer perguntas descontextualizadas ou perguntas que, de repente, o entrevistado não saberá responder ou não saberia responder, né? Fazer perguntas que levem em consideração as características da pessoa entrevistada, níveis etários, sociocultural, personalidade. Então, não adianta você pegar um professor de língua portuguesa, por exemplo, para falar sobre física quântica. Então, você tem que modular a sua pergunta ao tema e também ao seu entrevistado, tá? Numa boa entrevista, é de toda utilidade recorrer a perguntas abertas, do tipo qual a sua opinião sobre, e a perguntas fechadas. Quem vai escolher para fazer o prefácio do seu próximo livro? Aí ela vai intercalando, né? O entrevistado deve ser conduzido a revelar aquilo que pretende saber. Não emitir opiniões, fazer juízo de valor sobre as respostas do entrevistado, para não gerar um problema, né? É uma saia justa desnecessária. Mais do que regra, é uma questão de bom senso, tá? A linguagem deve ser clara também, tá? A linguagem de uma entrevista ela deve ser clara e objetiva, ela deve ser também adequada, tá? Aqui um resumo que eu tirei do nosso próprio livro, tudo bem? Então, se vocês puderem marcar, podem marcar no nosso livro. O texto da entrevista apresenta em geral os seguintes elementos: você tem uma manchete, o título, uma apresentação, e aí você vem com as perguntas e as respostas, tá? E a conclusão, mais ou menos aquela estrutura que a gente já havia falado nos slides anteriores, tá? Então, nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima live, até terça-feira live.